Com vocês sempre naquela visão metafísica, cromoterápica, falando das cores do mês, as campanhas de prevenções do mês de setembro, não somente para o mês de setembro, mas os aspectos metafísicos e cromoterápicos das doenças dessas campanhas de prevenção. E agora, nesta parte, eu vou falar sobre o câncer de intestino, doação de órgão. Olha só, gente, temas maravilhosos para a gente compreender à luz da metafísica da saúde, que é o verde, representando essas campanhas, e também o roxo, da fibrose cística, câncer de pâncreas e o cuidado com o Alzheimer. Já tivemos na primeira parte, campanha do suicídio, e temos também o vermelho cardiovascular. Vou começar com o Setembro Vermelho de prevenção das doenças cardiovasculares. Tá? Se observarmos as condições cardíacas, evita surpresas. Se nós tivermos uma observação boa da nossa condição cardiológica, tenha certeza que nenhuma surpresa nós vamos encontrar pela frente. Quando nós não olhamos as condições do coração, não prevenimos as doenças cardiovasculares, é como se nós caminhássemos por um terreno minado, onde possibilidades aí das mais diversas e perigosas podem nos surpreender, né, com um infarto do miocárdio, enfim, nossa, uma condição mais grave ou desconfortável que compromete a saúde, enfim. A prevenção das doenças cardiovasculares, gente. Consultar um cardiologista, fazer os exames cardiológicos, observar as condições do seu sangue, do seu coração, para que realmente você tenha uma condição de vida saudável através dessa visão preventiva, para que ela não se torne uma necessidade remediativa, que terá que ser tratada depois, quando na verdade ela precisa ser cuidada e corrigida a tempo. Então, o vermelho representa muito bem o coração, vigor, vitalidade, força de ação. Então nós temos na cor vermelha a melhor representante desse olhar para o coração. No sentido de que o vermelho representa o coração. Claro que o vermelho vai estar em outras campanhas também. Dezembro de prevenção da AIDS, tem outros meses que também tem a cor vermelho representando outras prevenções. Mas no setembro vermelho, prevenção das doenças cardiovasculares, ele representa uma referência cardíaca para ser considerada, olhada e cuidada também, né, na prevenção das doenças cardiovasculares. Cromoterapicamente, clinicamente, nós já compreendemos, e claro, vai ser um mês em que muitos cardiologistas vão estar falando sobre a importância de você visitar o médico, acompanhar as condições cardíacas, dando uma série de números de propensões, de condições que podem ocorrer no nosso órgão, né, vital, que é o coração. Agora, metafisicamente, os aspectos emocionais metafísicos da saúde do coração, centro do entusiasmo, da motivação, que realmente nos faz sentir pessoas intensas, pessoas grandes, pessoas capazes, vigorosas. Então, quando o coração é afetado de maneira geral, nós comprometemos o nosso entusiasmo, nossa motivação, nos esquecemos um pouco, nos abandonamos no caminho. E qual é o nosso real gosto, predileção? Qual é o seu hobby? O que você gosta realmente de fazer? Se você consegue, né, pode ou não fazer, é outra coisa. Mas o importante é aceitar do que você gosta. O teu hobby, o teu apreço, seja sair, passear, estar com os amigos, cozinhar, ficar em casa. Qual é o seu hobby? O que é predileto a você? Né? Viajar, né? Festejar, o que é predileto? A gente não gosta de viagem, tem gente que ama viagem, tem gente que não gosta de muita muvuca, festa, encontros, pessoas falando, que ele fala, tem gente que adora isso. Então o que vale não é se é certo, errado, usual, indicado ou desaconselhado, mas
O conceito metafísico é que seja preservado, aceito. E para abastecer o coração, metafisicamente falando, pratique seu hobby. Dê um espaço para as suas coisas, não se abandone. Então, prevenimos fisicamente com o Setembro Vermelho o nosso coração, esse olhar cardíaco. Metafisicamente, olhemos lá na nossa programação, agenda, onde eu vou colocar o que eu gosto de fazer. Em que momento do dia, da semana, ou que dia desse mês, eu vou me permitir ao que tanto gosto. Ao fazer o que gosto, não só lavo a alma, ativo metafisicamente falando o coração. Muito bem, agora temos também o Setembro Roxo, que é a prevenção da fibrose cística, do câncer de pâncreas e da doença de Alzheimer. Veja bem, começamos com a fibrose cística, que é representado pelo roxo, que é uma doença crônica e genética, pode afetar o pulmão, pode afetar o pâncreas também, o sistema digestório, todo o trato digestório, intestinos e tudo. Nós temos essa questão de doenças císticas, ou seja, fibroses, enrijecimento, que formam nos tecidos, sejam pulmonares, sejam pancreáticos e tal. E essas fibroses identificadas, cuidadas, elas são realmente, evitam um mal maior. Se identificada, você tem intervenções e não leva a um agravamento um pouco maior. Não cuidada, não observada, você vê, nós temos uma doença clássica específica no fígado, que é a cirrose hepática. A cirrose hepática é uma cicatrização das células hepáticas. Se identificada, tratada, cuidada, evita maiores danos para o organismo. Se nós não tivermos esse olhar, esse cuidado, podemos comprometer o nosso organismo. Portanto, retomando agora ao roxo de prevenção da fibrose cística, essa tendência de enrijecimento de tecidos que vão comprometendo a função. E quando você identifica, mas Valcapelli, ela é genética, crônica, perdura, então nós vamos ter um cuidado, é genética, ela já tem essa carga registrada nos genes. Nós não somos vítimas da genética segundo a metafísica da saúde, não. Depois até coloco o aspecto genético na metafísica da saúde, mas a saúde física, quando tem um olhar à genética, quando alguém tem, eles veem a incidência genética e fala para os entes queridos, os familiares, cuidarem também, fazerem uma prevenção. Então o roxo, lembrando, o setembro das doenças, aí apresentado como a fibrose cística, que precisa ser observada quando existe algum caso na família, para ver essa questão. Isso fisicamente. Agora, metafisicamente, veja bem, no âmbito metafísico, nós temos exatamente a questão genética, que não é uma situação que nos deixa fadado. Os genes que nós herdamos é um aspecto da doença genética, mas vai depender dela ser desenvolvida ou não em nosso organismo. Nós temos dois aspectos metafísicos para ser observado. O fato de termos os genes na árvore genealógica da família em que nascemos. Nós temos fatores em comuns com eles. Obviamente, essa afinidade da vida se dá de maneira, eu diria, positiva, Famílias de músicos com alguns artistas, outros artistas nascem, o veio artístico fica muito presente, pessoas ligadas à economia, isso tudo, acaba tendo um veio econômico que contagia e tudo mais. Existe essa tendência, mas não só pelo contágio, mas afinidade natural, até eu diria reencarnatória, pessoas afins, que trazem o mesmo interesse, positivamente. E negativamente, trazem a mesma dificuldade. Qual dificuldade nós estamos falando, Valcapelli, segundo a metafísica da saúde, nos casos de fibrose cística? De um processo muito encapsulado de rigidez. Uma rigidez que não melhora por nada. Uma turrice, uma teimosia, uma condição muito enfática e impossível de ser alterada. Pessoas muito inflexíveis e irredutíveis, que estão sempre batendo naquela mesma tecla, insistindo naquilo. Valcapelli, eu conheço um monte de gente assim, eles vão ter fibrose cística. Não, só daqui a várias encarnações, não vamos ter medo. Mas assim, não faz bem essa turrice, essa insistência, essa bolha cristalizada
de comportamentos repetitivos. Não faz bem. Então, já que não faz bem, vamos rever e mudar. Então tá aí a fibrose cística como parte da campanha de prevenção do mês de setembro. Também o câncer de pâncreas. Pâncreas é um órgão, né? Só falando fisicamente, o pâncreas é importante realmente ser observado, investigado, né? Nós temos aí a taxa de insulina, que nos dá um indício maior ou menor, né, de probabilidade da doença pancreática, mas assim, o pâncreas, quando afetado, né, com câncer de pâncreas, por exemplo, não é facilmente identificado, porque ele é um órgão que fica no centro abdominal, parte posterior, atrás do estômago e intestinos. Além da capacidade pancreática ser grande, dificulta a identificação de um mal. Então a pessoa tem uma pancreatite, não descobre tão fácil. Um câncer de pâncreas, ela tem dores assim nas costas, e vê a questão de coluna, e de repente vai descobrir que está ali um câncer em estágio progressivo, pancreático, mas que não foi identificado. Então, a prevenção do câncer de pâncreas é importante para o cuidado preventivo, ou seja, na fase inicial. Por isso essa campanha representando o roxo da campanha de prevenção do câncer de pâncreas. Tá? Isso de acordo com as questões clínicas e medicamentosas, cirúrgicas e tudo. Metafisicamente falando, os aspectos metafísicos do pâncreas, o pâncreas é um órgão do bom humor, um órgão da capacidade de pôr em prática os nossos talentos, de viabilizar na prática o que nós sabemos, de ser uma pessoa bem-humorada, bem enganjada, preparada e, consequentemente, atuante. Porque às vezes nós temos todo o preparo, toda a capacidade e não somos atuantes. Escondemos o talento, negamos o que sabemos. Temos tantos potenciais e não os colocamos em prática. No aspecto da metafísica da saúde para o pâncreas, para a saúde pancreática, se você é bom, realize o que você sabe fazer. Faça o que você é bom para fazer. Mantenha o seu talento. Realize a sua obra de vida baseada no conhecimento angariado em toda a trajetória existencial. Olha aí o aspecto metafísico, né? E nós sabemos que o amarelo na cromoterapia é a cor que representa o pâncreas, que aqui está representado pelo roxo, né? Que vem também representando a campanha de setembro, o roxo da prevenção da doença de Alzheimer. Tá? E o Alzheimer é exatamente essa alteração dos sulcos encefálicos, né? Esse aumento dos espaços nesses sulcos, que perde-se a capacidade cognitiva presente de aprender, lidar com as lembranças momentâneas, atuais. A pessoa lembra de toda a vida, a trajetória lá atrás, mas tem uns lapsos e começa a perder a identificação de coisas aqui, né, próximas, recentes. Então essa memória recente ela é comprometida. Mas o Alzheimer tem a primeira, segunda, terceira fase, e seguindo para o contexto metafísico da saúde do Alzheimer, são pessoas que não fincaram na sua vida a bandeira do eu existo naquilo que faço, eu pratico e defino quem sou fazendo, né, aquilo que gosto. É aquela pessoa que é lembrada, é referenciada, ela faz a diferença, ela tem um estilo, seja um estilo estabanado, né? Às vezes larga as coisas pelo caminho e acaba derrubando, criando todo o impasse. Então, é o jeito estabanado dela, deixa ela, é ela. A gente até lembra, sei, ela é toda esquisita, toda estabanada, mas é ela, a gente lembra dela. No que tange ao Alzheimer, ela é lembrada, ela é bem marcante. Ela não é realmente desconectada. Então, quem não finca a bandeira do ser, do existo, do habito o ambiente, pertenço a isso aqui, segundo a metafísica da saúde, essa é a condição interna, né, da doença de Alzheimer. E nós sabemos que assusta um pouco, porque a gente, quando tem um familiar com Alzheimer, ele tem um indicativo genético. E aí aquela preocupação, né? Nossa, eu vou ter também. Olha, não é o fato de ter os genes que temos a doença. Ao longo da vida, temos toda uma trajetória a ser realizada. E o que é preventivo para evitar o Alzheimer, além de alimentação, de tantos cuidados, a saúde, a nutrição, sempre tem dicas para
prevenir Alzheimer, por exemplo. Só que metafísica da saúde não se fala. Defina quem você é no ambiente. Seja uma pessoa presente, marcante. Faça a diferença no seu meio. Seja atuante. Não deixe a vida passar em brancas nuvens. Val Capelli, mas olha, o meu tio que teve Alzheimer, Val Capelli, ele era impossível. Nossa, virava mesa, era estúpido, agressivo, já chegava logo escrachando todo mundo. Aí tem até uma interpretação, tá vendo? Olha aí, ficou doente, ele escorraçava todo mundo e agora precisa deles para tudo. Olha só, nessa doença, não é essa a questão. A doença não está levando ele, né, a depender de quem ele tanto agrediu. A visão da metafísica da saúde é diferente, eu tratei disso no volume 4 da Metafísica da Saúde. A visão da metafísica da saúde é que ele gritava, escorraçava, para tentar se sentir pertencente ao ambiente. Eu não ponho comida em casa, ninguém come, vocês são uns bandos de inconsequentes, não é eu colocar juízo nessa família, nada acontece. Ele fazia esse estardalhaço todo, porque sabe como ele se sentia? Fora da família, sem espaço entre eles. Olha que coisa, que contrassenso, né? Gritava, escorraçava tanto para tentar demarcar o seu território. Isso não é nada bom, faz isso não. Então tá aí a visão metafísica da saúde do Alzheimer e o roxo, que é a campanha do mês de setembro dessa doença do Alzheimer, associa-se exatamente ao violeta, a cor dessa região, toda essa região, eu diria, essa região encefálica, né? O violeta é a cor do chakra coronário, o violeta é a cor que energiza o encéfalo, os tecidos nervosos, então tem tudo a ver com esse fortalecimento neural, a cor roxa, que seria o violeta na cromoterapia, equivale ao roxo. Né? Muito bem, agora a última campanha verde, setembro é verde também. Prevenção do câncer de intestino e uma campanha de conscientização da doação de órgãos. Eu vou colocar sobre câncer de intestino. Hoje a colonoscopia é importante ser feito preventivamente, porque um câncer de intestino identificado previamente é bem tratado. Tratável, assim, não precisa de tantos recursos, identificado o tumor, ele é cuidado, é tratado, é a medicina preventiva. Remediativa é quando as coisas estão instaladas, mas nós podemos identificar. Então, os casos têm aumentado de câncer de intestino tanto que eles têm aconselhado sempre a fazer colonoscopia, né, com certa regularidade. Tem algum parente que teve câncer de intestino? Procure fazer a cada, 5 anos, né? Um exame, uma colonoscopia, para você estar acompanhando isso. Tem algum indício sintomático? Vamos cuidar do intestino, né, para que a gente realmente averigue esse órgão. E claro que um médico, gastro, vai saber identificar a tendência, a probabilidade e a necessidade. Então, setembro verde é para olhar para a necessidade de cuidar do nosso intestino, delgado e principalmente o grosso, tá? Que é o câncer de intestino, para preveni-lo. E a doação de órgão, setembro verde, gente, é natural a doação de órgão. Eu gosto do verde representando a doação de órgão, porque faz parte da natureza. Utilizamos um corpo, nele habitamos durante uma vida, e deixamos os órgãos ainda com vitalidade, com vida. A falência biológica não significa falência de todos os tecidos e órgãos imediatamente. Os tecidos e órgãos do corpo têm um tempo de sobrevida, mesmo depois do fim da vida da pessoa. Aí então esses órgãos podem ser transplantados e dar vida a outro. Recentemente nós tivemos um comunicador muito querido pelo Brasil, Fausto Silva, que precisou realmente de um transplante de coração. E quando acontece isso, a população acaba se conscientizando da importância da doação de órgão. E realmente o quanto salva a vida. Uma vida comprometida, findada de alguém, pode representar dezenas de vidas preservadas e com saúde, sendo feita a doação de órgão.
Por isso, nesse momento é muito doído, é muito difícil. A perda de um ente querido é muito impactante. E quando diz assim, doe os órgãos, é uma segunda perda das partes, do tempo dessa pessoa. E eles se recusam, não pode ser obrigado. Mas, gente, nessa hora, comovido com uma perda, vamos transformar uma perda em ganhos de vida, de saúde, proporcionando a outros a saúde, a vida, que é exatamente a campanha de doação de órgão. E no contexto energético, metafísico, um órgão nos representa o talento do nosso ser. Quando habita o nosso corpo, ele tem toda a nossa energia. Mas os órgãos têm mudança, têm essa transformação, né, a regeneração celular. Depois de um tempo, os órgãos já regeneraram suas células e praticamente têm uma quantidade muito grande de células novas. Quando o órgão é retirado do nosso tempo da vida, do nosso corpo, e é implantado num outro corpo, ele começa a receber a energia desse outro organismo. E quando recebe a energia desse outro organismo, ele já passa a ser parte daquele outro indivíduo. Então, a questão da doação de órgão, ela tem essa visão, né, da metafísica da saúde, e o verde representa, o Setembro Verde também, doe órgão. Tá? Coloque a sua tendência e vontade de doar seus órgãos, né, para que a família, numa infelicidade, proporcione saúde, felicidade e outras vidas a quem precisa de um transplante. Ok? É importante você ter essa conscientização. Que gostoso ter estado com você. Temas um pouco pesado, mas à luz da metafísica da saúde, mais consciente. Mês, né, representado por cores. Então, nosso querido Setembro Vermelho da cardiovascular. Verde, né, da doença do câncer de intestino e doação de órgão. Nosso Setembro Roxo, né, doenças de fibrose cística, câncer de pâncreas e da doença de Alzheimer. Também o Setembro Amarelo da campanha de prevenção do suicídio. Tudo isso foi falado cromoterapicamente, metafisicamente, nesse programa de hoje. Adorei estar com você.